alguém te pergunta quanto você ganha, cuidado com o que vai responder. Eu já vi muita gente se arrepender com a resposta dessa pergunta. Oi pessoal, eu sou a Mayara, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu separei esse tema pra gente. Alguém já te perguntou quanto que você ganha? Será que esconder o nosso salário das outras pessoas é frescura ou realmente é melhor evitar? E se eu decidir não contar o meu salário, o que eu devo falar quando me perguntarem? Calma que nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Eu lembro que quando eu estava nos primeiros anos da faculdade, eu era estagiária e o meu grupinho de amigos também, todo mundo era estagiário, todo mundo ganhava uma miséria e a gente ficava se perguntando quanto que a gente ganharia quando a gente fosse efetivado. A gente morria de curiosidade para saber quanto que um analista que já era efetivado ganhava. E a gente ficava sonhando, né? O que a gente iria fazer quando a gente tivesse um salário um pouco maior e tudo mais, e qual que seria esse salário, que ninguém tinha noção de nada. E até o final da faculdade, todos nós desse grupo, nós fomos efetivados. Então, foi aos pouquinhos, não foi tudo de uma vez. Então, conforme cada um foi efetivando, foi contando o seu salário para o restante do grupo. É claro, né? Salário iniciante não é uma coisa absurda, né? O salário, mas já é bem melhor do que estagiário, porque estagiário realmente é uma miséria, né? E aí, eu lembro que os meus amigos contaram o salário para mim e para os outros amigos, eu também contei o meu salário para eles, e a gente contou o salário sem problema nenhum, até mesmo porque a gente já estava ali terminando a faculdade, cada um ia tomar um rumo na vida, a gente realmente acabou perdendo contato com a maioria de nós, então cada um acabou seguindo a sua vida. Mas se hoje alguém vier e me perguntar assim, né, quanto que você ganha, eu já não contaria. Isso me fez refletir, porque na época da faculdade eu contei o meu salário sem problema nenhum, claro que foi, né, para aquele grupo específico ali de pessoas, né, não foi para todo mundo. Mas e por que hoje eu não contaria o meu salário? Na faculdade, todo mundo ganhava igual e ganhava pouco, tanto quanto era estagiário e até quando era ali o salário inicial de uma pessoa que acabou de ser efetivado. Então, ninguém tinha poder financeiro real, não tinha aquela comparação, era apenas um monte de curiosos. Ninguém podia ajudar ninguém e nem julgar ninguém, porque estava todo mundo ali no mesmo barco. Ou seja, em momentos específicos da vida, em etapas específicas da vida, contar pode não custar nada, mas em outros momentos isso pode custar bem caro. Quando você está efetivamente no mercado de trabalho, é natural que você tenha salários diferentes das outras pessoas, você tenha responsabilidades diferentes, estilo de vidas diferentes, então a informação deixou de ser neutra. E quando eu digo sobre você estar efetivamente no mercado de trabalho, não quer dizer só quando você estiver ganhando bem. Às vezes você ainda ganha pouco, às vezes você ganha exatamente quanto você ganhava no início da carreira. Só que vai gerar, sim, responsabilidades diferentes, o salário pode ser diferente da pessoa que começou lá atrás com você. Então, quando eu era uma simples estudante e estava ali com outros estudantes na mesma área que a minha, a gente perguntava por curiosidade. Mas depois, ou então se outra pessoa de fora vier perguntar, mesmo quando eu era estudante, não é curioso, não é apenas curiosidade. A pessoa já pergunta com a intenção de comparar você com ela, comparar você com uma outra pessoa. Então é aí que está o problema. Contar o seu salário costuma ser uma má ideia porque as pessoas mudam a forma como que elas te tratam. Elas param de ver você como você e passam a ver você com o valor do salário que você ganha. Então, se por exemplo, se você ganha bem, as pessoas podem olhar para você e colocar expectativas. Elas podem falar assim: ah, fulano ganha bem, ele pode pagar isso sim. Ah, para fulano é fácil, né, conquistar isso. Ele ganha bem pra caramba. Então, ele também vai te desmerecer nas suas conquistas. E da mesma forma, se você ganhar mal, as pessoas podem te desvalorizar, podem sentir pena de você e podem até te julgar. Por exemplo, nossa, fulano tá tantos anos trabalhando na área e ainda ganha essa miséria? Então, se você contar o quanto você ganha, você pode estar dando margem para que outras pessoas se comparem você com outras pessoas e também vai dar margem para que essas pessoas julguem as suas decisões. Então,
podem falar assim: nossa, mas se você tá ganhando tão bem, como que você continua andando com esse carro velho aí? Por que não troca esse carro logo? Às vezes você tá bem com o seu carro velho, às vezes você gosta desse carro velho. Ou então você tá com planos de comprar uma casa, você não quer trocar de carro agora. E aí você vai ficar com uma pessoa julgando cada decisão, ou você vai ter que se explicar para a pessoa do porquê que você tá gastando, não tá gastando com o carro, sem contar todos os seus planos para a pessoa, você não deve nada a ela. E também tem o perigo de você acabar virando o banco do rolê. Às vezes a sua família ou o seu amigo aí descobriu o quanto você ganha e pode até ser que você ganha pouco, tá? Porque realmente quando a gente ganha mais, a gente acaba tendo mais responsabilidade, acaba tendo mais gastos. E pode ser que você ali nem tá tendo muito dinheiro para gastar, para guardar para você, para investir em coisas que você quer. Às vezes o seu gasto está quase ali na mesma coisa que você ganha, então para você não tá sobrando dinheiro, né? Mas o seu salário é maior do que o do seu amigo, um pouquinho maior, ou maior do que o de alguém da sua família. Aí o que que o seu amigo vai pensar? Não, eu vou pedir dinheiro para ele aqui, porque ele ganha bem pra caramba. E aí, ai de você se você não quiser ou se você não puder emprestar esse dinheiro. Porque na cabeça do seu amigo, do seu familiar, você tá ganhando bem pra caramba, você tem esse dinheiro e pra você é fácil dar esse dinheiro para ele. Mas a realidade não é bem assim, a gente sabe disso. Nem sempre a gente vai ter tanto dinheiro disponível para ajudar as pessoas. E nada contra ajudar, mas quando isso vira uma obrigação e você vai ser pressionado a fazer isso, aí já não é legal. Imagina só que tenso, você não ter o poder de falar não. Você é pressionado a gastar dinheiro com coisas que não estão no seu orçamento. Então imagina só, o pessoal aí resolve fazer um churrasco e você vai ter que pagar para todo mundo, porque todo mundo vai ficar te pressionando, porque esse dinheiro não vai fazer nem cócegas no seu bolso. E gente, salário, o número, né, do seu salário não quer dizer nada. Porque quando a pessoa sabe o seu salário, ela não vai ficar sabendo quais são os seus gastos fixos, ela não vai saber quais são os seus planos para o futuro, não vão saber quais são as suas responsabilidades. Então é natural que quanto mais você ganha, maior também serão os seus gastos. Eles vão acabar, querendo ou não, crescendo proporcionalmente. Só que a pessoa nunca vai pensar assim quando você contar o seu salário. E isso sem falar dos problemas que podem acontecer quando o seu salário é contado em um ambiente de trabalho. Isso pode gerar fofoca, pode gerar conflitos e até algumas situações constrangedoras, desconfortáveis com a liderança. Então, quando você não conta o seu salário, você está deixando de alimentar comparação, interesse, validação e julgamento também, que naturalmente iriam, em uma hora ou outra, curto, médio ou longo prazo, cair em cima de você. Então, quando que faz sentido contar o seu salário? Faz sentido contar quando a outra pessoa é o seu cônjuge, é o seu contador, é um profissional que você contrata para te ajudar a planejar as suas finanças, ou se é em algum contexto profissional estratégico. Nesses casos, faz sentido. Mas nunca fique falando aí o seu salário em um contexto só porque você está sofrendo uma pressão social ou porque a pessoa está com curiosidade, né? Curiosidade disfarçada por vontade de te comparar ou te julgar, mesmo que inconscientemente, às vezes a pessoa não faz por mal mesmo, né? Mas não conte só por causa desses motivos. E principalmente não tenha medo de parecer mal educado. Isso é um bom ponto também. Como não parecer mal educado quando aquela pessoa super legal vem e te pergunta quanto que você ganha? Primeiramente, evite responder com isso não é da sua conta. Que pergunta invasiva. Ou então, eu não falo sobre isso com ninguém. Apesar dessas respostas serem verdadeiras, e é exatamente isso que a gente gostaria de falar, elas podem ser grosseiras e podem fechar muitas portas para você. Pode ser até de amizade mesmo, você pode acabar perdendo muitos amigos por ser muito direto, muito grosso com ele. Então, antes de responder o curioso, eu sempre tenho para mim que muitas pessoas fazem essa pergunta com má intenção
E muitas pessoas fazem essa pergunta na inocência mesmo, ela só tá curiosa e acha que você não vai ter problema nenhum em responder, que vai estar tudo certo. Então, tenta enxergar esse lado. Você não sabe qual que é a verdadeira intenção da pessoa. Não vale a pena você ser grosso com uma pessoa que tá ali perguntando na inocência, né? Vai saber. Então, a gente vai tentar ser educado, sem pesar o clima, e se a pessoa tiver mesmo com má intenção, provavelmente ela vai insistir após a sua pergunta, a sua resposta educada. Então aí sim vale a pena você ser firme, sem ser grosso, mas firme. Então, na primeira vez que a pessoa pergunta quanto que eu ganho, eu gosto de responder sempre com humor. Eu separei aqui 3 opções, tá, que você pode responder. A primeira é: eu ganho menos do que eu gostaria e mais do que eu mereço. A segunda resposta é: eu ganho o suficiente para pagar os boletos. Terceira, não o bastante para me aposentar amanhã. E aí você pode dar uma risadinha, né, depois de você responder, falar assim, né, com bastante naturalidade, deixando o clima realmente leve. E o mais legal é que às vezes a pessoa pergunta quanto que você ganha, puxando no cantinho, né, perguntando só pra você, ou às vezes tá num churrasco de família e a pessoa te faz essa pergunta com todo mundo em volta e todo mundo para pra ficar, né, esperando a sua resposta. E essas 3 respostas dão certo tanto quando tá só você e a pessoa, ou quando tem uma galera te assistindo, né? Não vai pesar o clima, porque você tá ali falando com leveza, dando risada, então não vai ficar esquisito. E por que que não fica chato? Porque você não falou, né, o que você não deveria falar, que é o seu salário, e você também não deixou a pessoa sem resposta. Mas, ao mesmo tempo, você deixou claro para a pessoa que você não está aberta a falar em números, sem precisar falar isso para ela diretamente. Mas vamos supor que a pessoa ri da sua resposta e insiste de novo. Ela fala assim: "Não, é sério, quanto que você ganha? Me conta", né? A pessoa foi insistente. Então, nada mais justo do que você ser firme. Na verdade, nessa hora você precisa mesmo ser firme com essa pessoa. Minha sugestão agora é devolver uma outra pergunta para a pessoa. A pergunta é: por que que você quer saber? Mas não é um porque você quer saber assim, ah, por que você quer saber? Não é da sua conta. Não. É perguntar mesmo com leveza, tipo, ah, mas por que que você quer saber? Às vezes a pessoa até pode dar um motivo justo para querer saber o seu salário. Por exemplo, ela pode falar: ah, não, é que eu tô querendo mandar currículo nessa empresa aí, queria mudar e queria saber se pagam bem mesmo. Você acha que vale a pena? Aí, o segredo é você mudar de assunto. Então aí você responde assim: ah, é, eles pagam bem sim. Para mim é o suficiente o quanto que eu tô ganhando, é o suficiente para pagar as minhas contas. E você está querendo mandar um currículo lá, qual área que você está tentando? Talvez eu possa te indicar, falar para alguém lá, né? Vai saber se eu conheço alguém da área que você está querendo trabalhar. E aí você já muda o foco da conversa, sem parecer chato, sem falar diretamente para ela que você não quer falar sobre isso. Mas, se na hora que você perguntar, por que que você quer saber? E a pessoa responder, ah, é só por curiosidade mesmo. Aí já dá pra ver que a intenção é realmente comparação. Às vezes a pessoa realmente é só uma curiosa, mas não é por isso que a gente vai nos submeter a julgamento, né? Comparação, tudo aquilo que a gente já falou no começo do vídeo. Então, nesse momento, chegou a hora de você ser mais firme com essa pessoa. Então, você pode colocar um sorriso no rosto e dizer para ela: ah, é que eu sou mais reservada em relação aos números, mas é o suficiente para minha realidade hoje. E aí, pode ser que o clima fique leve, ou pode ser também que o clima fique um pouco pesado, fique um pouco estranho. Não tem como saber como é que vai ser no momento e como que vai ser a reação da pessoa. Mas fique com a sua consciência limpa, porque você tentou o máximo possível aliviar o clima. Você deu a chance da pessoa parar de perguntar. Ela insistiu porque ela quis. E fique com a consciência limpa também, porque você não foi rude em nenhum momento. Até na última pergunta que a pessoa fez, você respondeu com educação, sorrindo, da forma mais leve possível. Você apenas colocou educadamente os limites necessários. Tenha em mente que colocar limites não é ser chato. Chato é a pessoa insistir mais do que ela deveria, e chato também é você ter que responder alguma coisa que você não queria falar e depois ter que lidar com as consequências disso
para o resto da sua vida. Você vai viver arrependido, por ter falado mais do que você deveria. Isso sim é chato. Então, resumindo, quando alguém perguntar para você quanto que você ganha, primeiro responde com humor, como por exemplo, eu ganho menos do que eu gostaria e mais do que eu mereço. Se mesmo assim continuarem a perguntar, você pergunta: por que que você quer saber? E aí você tenta mudar de assunto. Mas se não for possível, aí sim você vai e seja firme, coloque os seus limites que vai dar tudo certo. E se você quer aprender a lidar com dinheiro sem cair em armadilhas, já se inscreve aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.